gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro à igreja. Segunda carta do apóstolo Pedro para a igreja. No primeiro capítulo, nós lemos assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Salvador, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quando nós lemos esses primeiros 11 versículos da segunda carta que o apóstolo Pedro envia para nós, parece que o apóstolo estava interessado em aritmética. Porque uma hora ele fala de multiplicação, outra hora ele fala de adição. Mas o que fica bem claro para nós é que para nós nos rendermos a Jesus Cristo, é preciso que haja uma operação de Deus. Deus nos dá a fé básica para ouvirmos a palavra e nos rendermos. É como se de uma hora para outra eu trouxesse aqui vários livros e quisesse que os irmãos comprassem. Mas os irmãos não têm o dinheiro. Então eu dou o dinheiro para os irmãos comprarem. Deus nos dá a fé básica para ouvirmos a palavra. E por causa da fé que Ele nos deu, porque a fé é um dom espiritual, então nós nos rendemos. A Bíblia diz que Deus, o Pai, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Chegamos. E agora
temos que andar. Deus, Ele nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus não nos escolheu em Cristo para sermos salvos. Salvação não é o plano de Deus para nós. O plano de Deus é santificação. Porém, ninguém pode ser santo se antes não for salvo. Obrigada. Então, como ninguém pode nos salvar, nem nós podemos nos salvar a nós mesmos, então Deus vem, Ele nos salva para sermos santos. Então, lembra quando o povo de Israel entrou na terra da promessa? O primeiro lugar que eles pisaram foi Gilgal. Gilgal foi o primeiro acampamento dos judeus na terra prometida. Mas eles não podiam ficar ali. Eles tiveram que andar, tomar posse, crescer. Assim nós também. Um dia nós, pela graça e misericórdia de Deus que nos deu a fé, nós ouvimos a palavra, nos rendemos, entramos no reino. Deus nos introduziu no reino. Agora, nessa fé básica, nós vamos ter que acrescentar. Nós vamos adicionar. E Deus vai multiplicando. À medida que adicionamos, Deus multiplica. É isso que Pedro está dizendo aqui. Ele diz que por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso empenho, associai com a vossa fé a virtude. Você entendeu? Isso são degraus de crescimento que nós vamos estudar essa manhã. Deus nos deu a fé básica. Estamos agora aqui, nesta fé. Nos rendemos a Jesus Cristo. Estamos salvos. Salvos. Mas o caminho é santificação, que é a proposta de Deus. Agora nós vamos associar, adicionar a esta fé básica a virtude. Quando nós lemos esta palavra em grego, virtude é arete, significa excelência moral. Então agora nós vamos procurar excelência moral. Se eu sou um pedreiro, eu vou ser o melhor de todos, vou ser excelente. Se eu sou faxineiro, eu vou ser o melhor, eu vou ser excelente. Se eu sou pastor, eu vou ser o melhor. Se eu sou cozinheiro, eu vou ser o melhor, porque eu vou ser excelente em tudo o que eu faço. Se eu sou pregador da palavra, eu tenho que me esforçar para ser o melhor. Por quê? Porque excelência é o meu chamado, é a virtude, é o que eu tenho que propor, uma vez que agora eu sou filho de Deus. Filho de Deus tem que ser excelente em tudo. Então, quando nós nos esforçamos por essa excelência, Deus multiplica a nossa fé. Não é? Olha, lá no capítulo 55 do livro do profeta Isaías, Deus diz que Ele dá semente ao que semeia e pão ao que come. Deus não vai dar semente para quem não semeia. Deus não vai dar pão para quem não come o pão. Então, você se esforça
para obter excelência. E Deus vai multiplicando a sua fé, à medida que você usa essa fé para conseguir. Não é? E depois que você luta para conseguir excelência, você está melhorando, Deus multiplica a sua fé e você vai agora buscar conhecimento. Segundo degrau, conhecimento. Às vezes nós não buscamos conhecer a Deus. Como você pode amar a quem não conhece? Eu posso falar aqui maravilhas sobre a minha nora, sobre o meu filho. Se eu perguntar, você os ama? Você fica até com vergonha de dizer que não. Não, porque não conhece. Deus quer ser conhecido. Quando houve a conversão de Paulo, ele estava totalmente convertido a Jesus. Ele vai para Jerusalém, ele quer se associar à igreja, graças a Deus não o aceitaram. Ele não conhecia a Jesus. Ele diz que foi ficar 3 anos no deserto da Arábia e em Damasco. Para quê? Ele diz, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão com seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Foi então que ele teve a revelação do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele foi gastar tempo com Jesus para conhecê-lo. Quanto tempo você ficou namorando e noivando antes de casar? Para que esse tempo todo? Mas você precisava conhecer aquela pessoa que seria seu cônjuge. À medida que você conhece, ou você desiste, ou você se agarra. Ou você diz, não vai dar certo, ou você diz, vai ser para a vida toda. Nós precisamos conhecer a Deus, mas conhecer o Deus verdadeiro que enviou Jesus Cristo, que está aqui na palavra. Meus irmãos, Deus, ele se desvenda na sua palavra, ele se mostra na sua palavra, e ele quer ser conhecido. Ele diz, buscar-me-ás, e eu serei achado de ti, se me buscares de todo o teu coração. Esse conhecimento é paulatino. Todos os dias um pouco. Todos os dias um pouco. Nós precisamos buscar conhecê-lo na sua palavra. Você abre a palavra, você abre a Bíblia e o Espírito Santo abre a palavra para você. Amém? Às vezes, a pessoa abre a Bíblia e a palavra fica fechada. Quem abre a palavra é o Espírito. Eu abro a Bíblia e o Espírito abre a palavra para mim. Às vezes as pessoas leem a Bíblia como leem qualquer livro. Eu me lembro uma vez na minha igreja, estava todo mundo em polvorosas, uma igreja tradicional, e o nosso pastor disse que ia chegando uma profetisa da Irlanda do Norte. Todo mundo queria ver uma profetisa. Eu também. E ela ia pregar. A mulher era um estouro da boiada na Irlanda. Uma maravilha. E ela pregou sobre as bodas de Canaã, capítulo 2 de João. Eu era recém-convertida, mas convertida de verdade, que a minha vida toda eu fui crente.
mas eu não era nascida de novo. Eu era crente porque eu nasci ali, porque eu ia na igreja, porque eu cantava hino, porque eu não usava biquíni, porque eu não ia na boate, porque eu sou crente. Mas eu não tinha intimidade com Deus, eu não era nascida de novo. Eu estava lá, mas na época que veio essa profetisa, eu já era nascida de novo. Eu já estava lendo a Bíblia e comendo. E o Espírito Santo ia abrindo e eu ia comendo. A mulher abriu a Bíblia e foi pregando e eu fui murchando. Me deu uma irritação. Ela não pregou coisa com coisa. Ela chegou a dizer que Jesus transformou água em vinho para que o povo pudesse se alegrar. Olha, então o pastor tasca vinho no povo, para o povo se alegrar. Se Jesus fez isso. Quando ela acabou, aí foi aquele povo todo para lá, para o Community Hall, que a minha igreja é uma igreja de língua inglesa no Brasil. E aí o pastor me chamou, meu pastor, um pastor brabo, graças a Deus. Ele é inglês, John Saunders. E ele me chamou assim. Eu fui. Ele entrou no gabinete e disse, senta aí. Sentei. Ele olhou para mim e disse, o que foi? Eu tomei um susto. Passou-se na minha cabeça. Eu não disse nada. Eu disse, pastor, eu não estou entendendo. Ele pegou e disse, aconteceu alguma coisa com você na hora da pregação? Eu disse, não, pastor. Aconteceu, eu estava ali observando. Eu disse, pastor, eu não tenho consciência. Eu comecei a chorar. E ele disse, minha filha, enquanto a Leslie pregava, você fazia assim. E eu não percebi. Eu comecei a tomar cuidado com as minhas reações, porque eu normalmente sou desastrada. Diga para mim o que foi. E eu com medo, porque afinal de contas, Leslie era um negócio. Eu disse, pastor, me ajude. Diga o que foi. Eu digo, para mim, ela pregou tudo errado. Ele disse, como? Eu disse, foi. Eu disse, pastor, quem entrasse naquele casamento depois que Jesus transformou a água em vinho, como é que ia se purificar? Se ele se purificava na água, as 6 talhas de pedra estavam ali para as pessoas se purificarem. Como é que as pessoas iam se purificar? Onde, pastor? No vinho que representa o sangue de Jesus. Se Jesus tivesse vindo nas bodas de Caná e dali tivesse ido para a cruz, o evangelho estava todo pregado. Eu disse, pastor, aquelas 7 talhas de pedra são 7 alianças. Aí eu fui pregar bodas de Caná, como o Espírito pregou para mim. Aí quem chorou foi o pastor. Todas as vezes que eu vou à Inglaterra, eu vou visitar esse pastor, que está agora com 89 anos. E ele disse para mim, que foi a primeira vez que ele viu alguém aprender do Espírito Santo. Olha, se o Espírito Santo não abrir a palavra para você, você lê a Bíblia como quem lê um livro de geografia, história ou lê o jornal do dia. O Espírito abre a palavra porque o Espírito revela, ele tira o véu. Esta palavra de Deus tem um véu, é para ser revelada para os seus filhos. Então, o conhecimento, quando você aplica o seu coração ao conhecimento, então é que o Espírito vai abrindo, ele vai lhe ensinando, ele vai levando você
porque você abriu o seu coração para conhecer. Quando você estava noivo, ou namorava, aos poucos, a moça foi abrindo o coração para você, falando do passado dela. O rapaz foi abrindo o coração, dizendo das dificuldades que ele teve até com os pais. Não é assim? Quando você, que tem filhos, sabe que toda a família tem os seus segredos. Tem coisas na família que a gente tem vergonha que os outros saibam. E porque a gente não quer que as outras pessoas saibam lá fora, a gente não fala na frente das crianças. Porque criança abre a boca e diz. Mas à medida que as crianças vão crescendo, elas podem ir sabendo, porque elas já são maduras, elas podem conhecer os segredos da família. Quando você entra na família de Deus, você entra pela conversão a Jesus Cristo. Agora você é filho de Deus, mas você é infantil. À medida que você vai crescendo, o Espírito Santo vai revelando os segredos da família de Deus. Esses segredos são chamados mistérios. Os mistérios ocultos, aqui, o Espírito vai revelando à medida que você vai amadurecendo na fé. Não importa se você tem 30 anos de vida, 50 de vida ou 15. O Espírito vai revelando os mistérios de Deus, os segredos da família da fé. À medida que você vai amadurecendo, e você amadurece pelo conhecimento. À medida que você vai gastando tempo com a palavra, buscando do Espírito para lhe ensinar, você vai conhecendo a Deus. Você vai amadurecendo, o Espírito vai revelando, e você vai se tornando maduro. Aí Deus multiplica a sua fé e você passa a buscar domínio próprio. Primeiro, virtude, que é excelência moral. Aí Deus multiplica a sua fé e você busca o conhecimento. E Deus multiplica a sua fé e você luta por domínio próprio. O que é domínio próprio? Não podemos confundir domínio próprio com autodomínio. Autodomínio é quando eu procuro me controlar. Domínio próprio é encontrar a propriedade do dominus. A palavra domínio vem do latim dominus domini, que significa Senhor. Jesus Cristo é o dominus, porque Ele é o Senhor. Eu tenho que encontrar a propriedade do meu dominus sobre mim. Ele é meu Senhor. Por quê? Porque Ele é o meu dono. Ele é o meu proprietário. Por quê? Porque Ele me comprou. Quem compra é dono. Quem compra tem autoridade. Quem compra possui. Quem compra sabe o preço. Ele comprou. É dele. Ele sabe quanto você vale para ele. Então eu tenho que buscar esse conhecimento de que eu sou propriedade dele. Eu não sou livre para qualquer outro. Eu fui comprada do império das trevas para ele.
Então eu não posso dizer estou solta. Não. Eu passei de um dominus para outro dominus. Eu passei de um domínio para outro domínio. Eu tenho que reconhecer quem é o meu Senhor e reconhecer que eu devo fazer a sua vontade. Por quê? Porque a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Quantas vezes esquecemos disso? Quantas vezes esquecemos disso? No antigo casamento judaico, o casamento judaico era feito em 2 etapas. Na primeira etapa, o noivo vinha, já sabia onde estava a noiva que ele ia comprar, e ele vinha com o dote, o preço que tinha que pagar. Ele vinha, entrava na casa da noiva, e lá ele pagava o preço da moça. E ali ele assinava um documento chamado Ketubá, que vale por uma certidão de casamento. E a moça também assinava. Pronto. Estava assinado o Ketubá. E ele ia embora para a casa dele, para a casa do pai dele. Ele não levava a moça. A moça ficava ainda na casa dos pais, e ela agora ia mudar a vida dela. Porque agora ela era comprada, ela era propriedade de um rapaz. Ela não era mais propriedade do pai nem da mãe. Era de um rapaz, porque o rapaz pagou o preço dela. E ela ia agora, nunca mais ia dormir de camisola. Porque o rapaz podia vir a qualquer momento. Ele comprou, o produto é dele, ele vem a hora que quiser. Ela tinha que sair, quando saía o noivo, pegava uma candeia, acendia, botava na frente da casa. Obrigação dela manter a candeia queimando dia e noite. Quem passava na rua via, e aqui tem uma virgem que foi comprada. Daqui a pouco ela pode ir embora. Em honra àquela família e àquela virgem, as pessoas batiam palma, faziam passos de dança, festejando aquela virgem que ia embora, que tinha sido comprada. Aquela moça não ia mais dormir de camisola, ela ia estar preparada o tempo todo, cuidar dos seus cabelos, da sua pele, porque o noivo comprou, ele tem autoridade para chegar a hora que ele quiser e buscar o que ele comprou. Podia ser de madrugada, podia ser de noite, podia ser de dia. A hora que ele chegasse, ela tinha que estar pronta. Lá no dia que o noivo vinha, ele não entrava na casa da noiva, ele gritava de fora. Gritava pelo nome dela, ela saía, apagava a candeia. Ficou tudo escuro. E ela ia embora com ele. Quem passasse depois sabia. E a noiva foi levada. A virgem foi levada. Está vendo? Por quê? Porque ela criou consciência. Eu sou comprada. O meu preço está pago. Eu pertenço àquele moço. A mesma coisa que Jesus fez conosco. Ele veio aqui, entrou na casa do homem, que é o planeta Terra. Ele foi, pagou o preço lá na cruz. Mas ele voltou para o Pai. E ele diz em João 14, não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Pois eu irei e vos prepararei lugar, e quando eu tiver preparado o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É o mesmo método. É o mesmo método. A noiva ficou, a noiva é a igreja, e nós temos que ter e crescer
no conhecimento de que somos propriedade de um noivo que já pagou o nosso preço. Nós somos dele. Mas, irmã, se o noivo assina o documento, e a noiva assina o documento, como foi isso? Jesus lá na cruz gritou, se assina no reino espiritual com a palavra. A Bíblia diz, pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração creres, e com a tua boca confessares Jesus, serás salvo. Porque no coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. No dia que você, lá na cruz, Jesus diz, tudo está consumado, o preço da noiva está pago. Pronto. Ele assinou o nome dele no documento. A noiva agora, quando Deus toca o seu coração, com a sua boca, você assina, Senhor, eu me rendo a ti, eu creio que tu me compraste na cruz com teu próprio sangue. Tu pagaste o meu preço, eu me arrependo do que eu conheci, do tempo que eu não te conhecia. Eu me rendo. Com a sua palavra, você assinou o seu nome no Ketubá. Está tudo comprado, né? Tudo pronto. Jesus deixou a sua noiva, a sua propriedade comprada. Tudo pago. Vai lá na loja e compra um carro. Mesma coisa. Compra um apartamento pela Caixa Econômica, que Deus lhe defenda. Você compra para pagar em 10 anos. Todos os meses aquele apartamento come na sua mesa. Você paga. No último mês do 10º ano, você acorda de manhã feliz da vida, você dá glórias a Deus com sua família, porque vai acabar de pagar. Pagou? Paguei! O apartamento é seu? Ele está quitado, mas não lhe pertence. Por quê? Porque falta a última etapa de uma transação de compra. O que falta? A Caixa Econômica depois vai lhe fornecer o papel de quitação. Você vai levar este documento no cartório de registro de imóveis. Vai precisar a assinatura do tabelião, o registro do cartório de imóveis e o selo. Sem o selo, o apartamento não é seu. Quando você vai buscar o documento, que você vê o selo, você diz, ei, é meu. Está selado no cartório de imóveis. Por isso, Jesus Cristo comprou todos os que procedem de todo o povo, raça, tribo e nação. Mas nem todos são deles ainda. Por quê? Porque falta o selo. Quando o pai lhe dá aquela fé básica e você se rendeu a Jesus Cristo, aí você que já era comprado antes de nascer, você agora vai ser selado. A Bíblia diz em Efésios 1, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da sua herança, até o resgate da sua propriedade, para louvor da sua glória. Quando
Você que já está comprado, a humanidade toda está comprada. Jesus Cristo comprou. Mas só vai ser reconhecida dele quando tiver o selo. Por isso o Espírito Santo é o selo, é a conclusão da transação da redenção. Por isso Jesus Cristo disse para os discípulos, é melhor que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E aí, o que vocês fazem? Sem o Espírito Santo. Porque os judeus não queriam saber do Espírito Santo. Eles queriam o Messias. O Messias guerreiro para botar Israel, o maior país do mundo. Mas Jesus disse, não. Então, vocês estão vendo a necessidade de trabalhar o controle, o domínio de Jesus Cristo, que é uma das etapas do nosso crescimento. Nós vimos que domínio próprio é você crescer no conhecimento e convencimento do seu coração de quem é o seu dono, quem é o seu proprietário, quem manda em você é aquele que lhe comprou. Ele é o seu dono. Você pertence a ele porque ele comprou você. Pronto. À medida que procura orar todos os dias, Senhor, para que haja convencimento no meu coração que o meu dono não é o presidente da República, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu sou propriedade dele. Ele me comprou, ele pagou o meu preço. Isso você vai crescendo, vai lhe dando segurança, você vai perdendo os medos, porque agora você vai saber o que é autocontrole, domínio, não é? Domínio próprio, desculpe. Domínio próprio. Na hora que você desenvolve bem o seu conhecimento do domínio próprio, Deus multiplica a sua fé. E aí você vai lutar por perseverança. Perseverança. Quantas vezes as pessoas pregam por aí um evangelho água com açúcar? O evangelho do balacobaco, do oba-oba, da graça barata. Crente não adoece? Crente não tem que ter lutas? Crente diz, porque já somos filhos de Deus. Sim, e daí? Olha aí, perseverança. Como é que você vai perseverar se não tem luta? Se não tem dificuldade? Que ilusão, que mentira é essa? Meus irmãos, nós somos filhos de Deus. Mas quando vem o frio vem para os filhos de Deus e para os ímpios. Vem a chuva para todos, o sol para todos, a dificuldade para todos. Nós precisamos saber, nós vamos lutar para perseverar na fé, mesmo quando as coisas são tão difíceis. Perseverar. Porque tem muitas pessoas que desistem. Aqueles que vieram para a igreja para ver o que Jesus vai fazer por eles, esses não resistem. Quer que eu diga uma coisa? No capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, a partir do versículo 35, tem um momento assim, em que João estava sentado, começa o trecho assim, no dia seguinte, estava João sentado com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos levantaram e seguiram a Jesus. Ei, o que é isso? Nem pediram licença João Batista. Nem pediram carta de transferência. Seguiram Jesus. Jesus, vendo o que estava sendo seguido, perguntou, que buscais? Que vocês querem de mim? E eles, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes?
onde moras, o que significa queremos te conhecer. Esses 2 discípulos nunca mais voltaram para João Batista. Um deles era André, irmão de Simão Pedro, que foi chamar. Simão Pedro disse: ei, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou para Jesus. Por que esses discípulos nunca mais voltaram para João Batista? Porque eles seguiram Jesus, vendo em Jesus o Cordeiro de Deus, aquele que já morreu a minha morte, aquele que já levou a minha maldição, aquele que se fez maldição no meu lugar. Tudo o que você tem de Jesus, ele já fez. Está pronto. Lá em Apocalipse 1, João diz que lá na cruz, ele nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Constituiu. O verbo constituir está no pretérito perfeito, que indica uma ação completa no passado. Não tem como desfazer. Matou, matou, acabou, está morto. Comeu, está comido, não adianta mais. Dormiu, está dormido. Então, quando a palavra está no pretérito perfeito, não tem jeito. Jesus Cristo nos constituiu. Lá na cruz, está constituído. Não tem jeito. Agora, quando nós pensamos nisso, se eu sigo Jesus, porque ele é o Cordeiro de Deus, sacrificado no meu lugar, eu sigo Jesus pelo que ele já fez e não pelo que ele vai fazer. Eu sigo Jesus com gratidão, não é esperando mais. É na gratidão do que ele já fez por mim. Então, eu não vou desistir. Vai vir muita dificuldade, vai vir muita dor, mas eu não vou desistir porque ele já fez. Eu sei do que ele é capaz por mim, então eu não vou desistir dele. Quando nós não enfrentamos seguir Jesus pelo que ele já fez, nós não temos perseverança na hora da dificuldade. Porque nós não sabemos o que vai acontecer. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já fui posta no paredão contra 5 metralhadoras. E diziam: vou estourar os seus miolos. Eu já fui ameaçada de morte, assim, frontal. Muitas vezes. Eu tenho mais de 30 anos de ministério numa favela. Favela mais violenta do Rio. Olha eu aqui. Única coisa que eu engordei. Eu era magrinha. Perseverei. Eu digo que eu sou teimosa desde que nasci. E a perseverança é teimosia bem intencionada. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu vou. Não tem quem me faça desistir se eu souber que estou fazendo para o meu Senhor. Perseverança. E à medida que você luta por perseverança, e você desenvolve isso no meio da dor, no meio da dificuldade, olhando para frente, sabendo que você é filho de Deus, que Jesus Cristo comprou você, Deus multiplica a sua fé. E você vai lutar por piedade. Olhe bem. Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade. É o 5º degrau do crescimento na escala de Pedro. O que é a piedade? A piedade é a qualidade espiritual que é desenvolvida em nós de crermos no Deus onipresente, de vivermos a onipresença de Deus, de crermos que ele é onipresente, onipotente, oniclemente.
e não apenas dizer. Isso é uma coisa, eu já estava pregando a palavra, já há uns 5 anos. Aí lá um dia, eu estava lendo pela 100ª vez o livro do profeta Ezequiel. E quando eu cheguei no último capítulo, no último versículo, né? Versículo 35 do capítulo 48 de Ezequiel, eu li assim: 18.000 côvados em redor. E o nome da cidade, desde aquele dia será: o Senhor está ali. Naquela hora fez assim, pá, dentro de mim. O Senhor está ali. Eu. Isso no hebraico, Jeová chamar. Veio no meu coração a consciência de que eu pregava que Deus está, mas eu não vivia que Deus está. Naquela hora eu orei, eu pedi ao Espírito Santo o poder dele, a ajuda dele, a ministração dele, e eu fui tomar providência. Eu fui, quem é do Rio sabe, no armarinho caçula. Quem é do Rio aqui? Ê, pastor, ó, comprei desse fitilho, um mais fino. Cortei todinho em vários pedaços. Botei diante de Deus e disse: Senhor, o Senhor conhece sua preta velha. O Senhor sabe que eu sou exagerada e que eu gosto de ser. E aqui vai um exagero meu. Diante do Senhor estou propondo. Eu vou amarrar esses 2 dedos da minha mão esquerda. E eu só vou deixar de tê-los amarrados no dia que eu tiver consciência de que o Senhor está aqui, como está escrito, e que eu senti seus braços sobre os meus ombros o dia todo, todo dia. Eu amarrava esses 2 dedos da mão esquerda. Vocês não sabem como isso faz falta. Porque eu não sou assim, eu sou destra. Eu ia dirigir, aquilo fazia dificuldade. Para tudo. Eu amarrava. Na hora de tomar banho, eu desamarrava. Amarrava de novo. Eu fiquei quase 10 meses. Nas igrejas o povo dizia: irmão, o que é isso? É fitinha do Bonfim? Olha, crente. Eu dizia: não, é do Bom Começo. Irmã, por que a senhora está amarrando os dedos? Eu digo: não vou dizer. Eu tinha vergonha de dizer que Deus era onipresente da boca para fora, mas não da boca para dentro. Cada vez que eu mexia a mão, o Senhor está aqui. Mexeu a mão, o Senhor está aqui. Está dirigindo, o Senhor está aqui. Aquilo passou a ser, não é uma obsessão, mas é uma consciência que foi chegando da presença de Deus em todo o canto. Foi assim que eu trouxe a piedade para a minha vida. A piedade é essa vida consciente da presença de Deus onde quer que eu esteja. Por isso eu posso falar com Ele, eu posso sorrir com Ele, eu posso criticar com Ele, eu posso chorar com Ele. Eu rio muito com meu Senhor. Eu rio muito com meu Senhor. Eu rio às vezes das coisas dele. Eu choro, eu falo, eu vivo desde que eu procurei a piedade na minha vida. Piedade. Busque a piedade. Você vai ver como vai ser difícil o pecado. Porque você não pode dizer para o Espírito Santo: Senhor, me dá licença que eu vou fazer uma safadeza ali. Senhor, me dá licença que eu vou assistir um filminho pornô. Não, o Espírito Santo não deixa. Ele está ali.
Você tem que viver esse abraço todos os minutos da sua vida e falar com ele. E falar com ele. Ele não quer ser uma cadeira velha que você não precisa mais. Ele quer fazer parte do nosso convívio. Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele veio. Nós precisamos anunciar que Deus é capaz de entregar seu único filho na cruz só para ele nos perdoar. Nós precisamos anunciar esse amor. Isso é piedade, é viver continuamente na presença de Deus. Não precisa viver assim, Senhor, eu sou santo. Não. É dizer, Senhor, que coisa boa, saber que sou tua filha. Vai comprar, Senhor, mas que preço é esse, hein? Está danado isso aqui. Mas é tão gostoso comprar. Obrigada pelo o dinheiro que eu posso comprar. E assim, você desenvolve esse relacionamento cada vez mais profundo. Não é para você ser o super santo, mais santo do que os outros, não. Não é para você viver um farisaísmo, agora eu sou santo, sou separado de todo mundo, sou melhor. Não, é para desenvolver no seu coração a verdade de que Ele, em Cristo, já está aqui. E quando você procura desenvolver a piedade, Ele multiplica a sua fé. Aí você vai buscar fraternidade. Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade. Fraternidade é o 6º degrau. O que é a fraternidade? Vem do latim a palavra fratellis, fratellis, que significa irmão. A fraternidade é você olhar para todos os homens como irmãos. Uma vez eu estava num lugar e tinha um homem lá, muito brabo, fazendo uma pregação. Ele era maçom. E eu estava ouvindo. Eu gosto de ouvir. Quando o macumbeiro fala, quando o maçom fala, quando o islâmico fala, eu gosto de ouvir, para eu saber o que é que ele pensa. Porque não dá tempo de eu ler todos os livros espíritas. Eu tenho a Bíblia. Não dá tempo de eu ler todos os livros maçons. Eu quero conhecer para saber de que forma eu me aproximo. Porque Deus ama esse povo, foi Ele que criou. Então, ele fez a seguinte preocupação: todos nós somos irmãos. Por isso, todos nós somos filhos de Deus. Não tem esse negócio de que filho de Deus é só crente. Porque tinha uma irmã falando bobagem. E nossos irmãozinhos crentes, quando começam a falar bobagem, é melhor sair de perto. Porque dizem cada absurdo que não conhecem a Bíblia. Não tem isso de que só crente é filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, porque Deus criou todas as criaturas. Então, todos nós somos filhos de Deus. Pronto. Calou a boca de todo mundo. Eu não sei por que as pessoas implicam com minha presença. Não sei se é porque eu sou mais bonita, ou porque eu sou mais feia, ou porque eu sou mais velha, ou porque eu sou mais gorda, ou porque eu mais preta, eu não sou. Aí ele olhou para mim e disse: a senhora não acha? Ele errou. Escolheu a pessoa errada. Eu disse para ele: não. Não foi Deus que criou todas as criaturas. Eu disse: foi. O Deus que eu adoro é o único Deus criador. Ele é Jeová
Elohim, o Deus que tem em si todo o poder da criação. Então, eu disse, aí é que está. Toda a criação de Deus caiu na maldição. Quando Adão pecou lá no Éden, Deus diz para Adão, Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Não é todo o solo, não. É todo o planeta, porque o planeta Terra foi dado ao homem. Então, toda a criação ficou sob maldição. Aí estão incluídos todos os animais, todos os vegetais, todos os minerais, todas as estrelas, tudo da terra. Por isso, porque todos os filhos em Adão se tornaram filhos da maldição, da criação, Deus vem e chama filhos da redenção. Os filhos da criação ficaram na maldição. Deus chama filhos da redenção. E para ser filho da redenção tem que vir através de Jesus, porque o próprio Jesus diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Todo mundo vai a Deus para julgamento, mas a Deus como Pai, só através de Jesus. Não tem. Filhos da criação, todos. Filhos da redenção, só através de Jesus. Nós não sabemos quando é que o Espírito vai tocar uma pessoa, para que ela receba a fé suficiente para aceitar Jesus. Então, eu não posso ter o espírito de julgamento e dizer não tem jeito para ele. Pode ser que ele seja meu irmão daqui a pouco. Que tal Paulinho de Tarso, hein? Paulinho de Tarso fez um arraso. O ministério dele produziu o primeiro mártir da igreja. Matava, arrebentava. A Bíblia diz que ele conduziu uma perseguição. Aqui em Atos 8, tem uma expressão sobre Paulo, que ele diz assim, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Paulinho, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. E a gente fala mal de Alexandre de Moraes. Olha Paulinho, quem podia olhar para esse homem e dizer que Deus o tinha escolhido? Por isso, nós precisamos parar com o dedo que aponta e com o olhar de julgamento. Diz o apóstolo Tiago, irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Resultado, eu tenho que olhar para todas as pessoas, sabendo que Deus os criou, o diabo não é criador. Deus criou todo. Os homens que nós consideramos os piores, tipo Hitler, só vou dizer isso, foi Deus que criou. O que aconteceu com Hitler na hora da morte? Não sei. Sabe por quê? Aquele ladrãozinho lá na cruz, só quem estava ali foi que viu ele se render a Jesus. Lá por fora, todo mundo sabia, é um maldito, foi para o inferno. E Jesus disse, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Era Jesus e ele passeando no paraíso. E todo mundo aqui na terra achando que ele era o maldito que estava com capeta no inferno. Então, nós precisamos
desenvolver um olhar. Quando nós já estamos com excelência moral, já estamos com conhecimento, com o domínio próprio, com a perseverança, com a piedade, nós passamos a olhar todas as pessoas como possíveis filhos de Deus e a desejar que sejam salvas, porque Deus não se agrada na morte do ímpio. Ele se agrada na morte dos seus filhos, porque a morte para nós é só uma porta que nos leva de volta para casa. Quando você começa a olhar para as pessoas, querendo que eles sejam salvos, querendo que a vida deles seja uma vida afortunada, querendo que a vida deles seja um hino de louvor a Deus, você então conseguiu a fraternidade. E aí Deus multiplica a sua fé e você é corroborado com o amor, que é o vínculo da perfeição. Nós precisamos saber, e o apóstolo nos diz aqui, quando ele termina essa lista, ele diz: estas coisas, existindo em vós, o quê? Excelência moral, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, o que significa que é crescente, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos ou infrutíferos, não é? No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aqueles em quem essas coisas não estão presentes é cego. Cego. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Às vezes esquecemos o que foi pago para que sejamos salvos. Esquecemos o horror do Calvário para que sejamos filhos de Deus. Esquecemos o sangue que nos lavou, porque o pecado é uma sujeira terrível que só pode ser tirada com o sangue do Filho de Deus. Esquecemos e menosprezamos, achamos que podemos brincar com isso, nos tornamos levianos. Por isso, irmãos, ele diz: procurai com diligência, luta, empenho cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, viu? Porque, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Significa que isso tem que ser confirmado com o seu empenho. Com o seu empenho. Cuidado quando as pessoas dizem para você: uma vez salvo, salvo para sempre, porque salvação não é o plano de Deus para você. O plano de Deus é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Precisamos de santificação. E outra coisa, lembra o que Jesus Cristo diz no capítulo 15 do Evangelho segundo João? Eu sou a videira verdadeira, ele diz. Vós sois os ramos, meu pai é o agricultor. Ora, quem cuida da videira, quem cuida da árvore, é o agricultor. Ele diz assim, eu gosto dessa palavra: todo ramo que estando em mim não dá fruto, meu pai corta. Então você pode estar em Cristo e ser cortado, se você não produzir. Produzir não é só sair por aí pregando, não é abrir igreja, é produzir frutos na sua vida que agradem a Deus. Lembra de um momento que Jesus Cristo estava às margens do Jordão? Ele foi batizado por João Batista. Quando ele sai da água, que ele fica às margens,
Está ali o Filho. Olha que momento da Trindade, não é? O Espírito Santo vem, se materializa em forma de pomba. O Pai abre a boca e diz: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Olha, a Trindade. O Filho, o Espírito em forma de pomba e o Pai falando. Eu fico pensando, em que é que Deus se comprazia na vida de Jesus naquela época? Jesus Cristo era um carpinteiro de Nazaré, filho do carpinteiro, sujeito pobre. Ele não tinha feito um milagre, não tinha pregado a palavra, ele não tinha chamado um discípulo. E o Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Em que Deus tinha prazer na vida de Jesus? No estilo de vida dele, na intimidade dele com o Pai, no tempo de oração. Esse é o fruto que você tem que produzir como filho de Deus. Cada vez mais enraizado em Cristo, como a Bíblia diz, para você estar firme em Cristo, para você produzir em Cristo. Nós somos comparados ao cedro do Líbano. O cedro é uma árvore que, se ela tiver 1 metro para cima, ela tem 1 metro de raiz para baixo. Nós crescemos à medida que estamos enraizados em Cristo, porque é dele que nós tiramos o nosso alimento. Amor. O amor é a corroboração de todo o trabalho de Deus em nós. Nós fomos trazidos, agora nós vamos produzir fruto. O fato de dizer: eu agora aceitei Jesus, não canto mais música popular, não tem nada a ver com isso, não. Adão não cantou música popular lá no Éden. Ele não olhou nem para as pernas de outra mulher que nem tinha outra. Ele não fumou maconha. Mas ele cometeu um pecado que matou toda a humanidade, meus irmãos. Não fumar, não beber, não adulterar, não é consequência da nossa vida em Cristo. Quanto mais crescemos, nos aprofundamos, essas coisas vão ficando de lado por causa do trabalho do Espírito na nossa vida, do nosso empenho em crescermos em Cristo. E o apóstolo diz no versículo 11: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós fomos transportados. Temos a fé básica para crescer. Vamos ter que adicionar. Quando nós adicionamos aquela fé básica, a excelência moral, Deus multiplica a fé que Ele nos deu. Aí nós acrescentamos conhecimento, Deus multiplica a nossa fé. Aí nós colocamos domínio próprio e Deus multiplica a nossa fé. E nós adicionamos perseverança e Ele multiplica a nossa fé. E nós acrescentamos piedade e Ele multiplica a nossa fé. E nós adicionamos fraternidade e Ele adiciona a nossa fé. E então o amor vem como vínculo